Olá, amigos e amigas, sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra no Estado de Minas Gerais, também assessor do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e hoje, domingo, dia 19 de julho de 2020, estou aqui a pedido de várias pessoas para compartilhar com você um pouquinho de interpretação sobre o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Trata-se de 3 parábolas. A primeira parábola é aquela que faz referência ao reino de Deus sendo comparado como uma plantação de trigo, e eis que de repente aparece joio no meio, aí os trabalhadores ficam indignados e perguntam para o mestre: podemos pegar uma foice e decepar e queimar esse joio? Aí o Evangelho de Mateus faz questão de dizer: não, deixe crescer no processo do cultivo o trigo junto com o joio. Espere chegar o momento da colheita, quando vocês devem colher primeiro o joio, amarrar em feixes e queimar e jogar fora. E depois vocês colham e recolham o trigo nos celeiros. E outra parábola belíssima é que faz referência, compara o reino de Deus como uma pequena semente de mostarda, que é pequenininha, mas que cresce e se torna uma árvore frondosa. E a terceira parábola compara o reino de Deus como o fermento que uma mulher coloca na massa e faz crescer o pão. E depois, no final do Evangelho, vem uma interpretação alegórica da parábola do joio e do trigo, onde os discípulos: ô Jesus, mas como é que devemos fazer para interpretarmos de uma forma sensata essa parábola? Aí Jesus fala: olha, quem semeia o trigo são os missionários do reino de Deus. O maligno coloca o joio no meio, mas chegará o tempo em que acontecerá um julgamento, e o joio será condenado e o trigo será salvo. Então, assim, apresenta uma interpretação apocalíptica dessa passagem. Primeiro, que a gente não deve usar esse texto bíblico, como nenhum outro texto da Bíblia, para fazer interpretações fundamentalistas, dogmáticas, literalistas, nem interpretações dualistas. Por exemplo, não é justo usar esse texto e dizer assim: olha, Deus é castigador, no fim vai julgar e vai mandar para o fogo do inferno quem é joio, quem não é trigo, quem não é puro. Isso é injusto. E depois também não podemos fazer leituras dualistas, dizer: olha, nós somos o trigo e todo mundo que é diferente da gente, que age ou pensa diferente, é joio e será condenado. Também não procede. É importante a gente entender esse Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 43, dentro de todo o Evangelho de Mateus. São 28 capítulos, o Evangelho de Mateus, e que, se comparado com uma grande rede de distribuição de energia elétrica, ele é organizado e estruturado em cima de 5 grandes discursos, 5 grandes colunas mestras que sustentam a energia espiritual, ética e profética que as primeiras comunidades cristãs, sob a influência do evangelista Mateus, querem passar. Então, o Evangelho de Mateus me lembra esses 5 grandes discursos, como se fossem aquelas grandes torres de alta tensão que viabilizam a continuidade e a disseminação da energia do reino de Deus. O primeiro discurso é o discurso da montanha, que está lá nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Começa com as bem-aventuranças e termina no capítulo 7 com aquela metáfora: olha, construam em cima da pedra e não em cima da areia. Quer dizer, tem que ter fundamentação séria, idônea, ética, as propostas libertárias. O segundo grande discurso está no capítulo 10, é o chamado discurso missionário. É Jesus convidando as primeiras comunidades a se voltarem para fora, para a missão, num
um pouco do que o nosso querido Papa Francisco vem incentivando a igreja e toda a comunidade católica no mundo inteiro. Ó, saiam, vão para a missão, conviver no meio do povo, ser luz no meio das trevas, ser fermento na massa. E depois o terceiro grande discurso do Evangelho de Mateus está no capítulo 13, com 7 eloquentes e significativas parábolas, 3 das quais apresentadas no Evangelho de hoje, que nós já fizemos referência. E o quarto grande discurso do Evangelho de Mateus está no capítulo 18. É o chamado discurso comunitário, quer dizer, as primeiras comunidades olhando para si mesmo, para o seu interno, percebendo que para a gente lutar por justiça fora, a gente precisa tecer convivência com relações interpessoais, relações comunitárias de fraternidade, solidariedade, né, de misericórdia, de ética, de honestidade. Não pode a gente lutar por justiça para fora sendo injusto. Não pode a gente exigir ética, por exemplo, das autoridades políticas, do judiciário, do legislativo, e internamente a gente ser pessoas corruptas e imorais. E o quinto grande discurso do Evangelho de Mateus está lá nos capítulos 23, 24 e 25, é o chamado discurso final, que apresenta-se em forma de, olha, vai acontecer um julgamento. E aí onde tem aquela passagem exclusiva do Evangelho de Mateus, que é muito eloquente, que está lá em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, fazendo referência a um juízo final. Ó, eis que Jesus, glorioso no trono, vai estar lá para julgar e vai aparecer na frente dele os benditos e os malditos. E benditos serão aqueles que vivenciaram a misericórdia, a fraternidade e a solidariedade, aqueles que se comprometeram, que viram os sem terra e se comprometeram com eles na luta pela partilha, pela democratização e socialização da terra, aqueles que viram os sem casa crucificados pela cruz do aluguel, crucificados pela especulação imobiliária e se comprometeram com eles na luta por moradia própria, digna e adequada, que viram os presos e com eles se comprometeram também sendo solidários e também denunciando as injustiças que reinam também no mundo carcerário, né? Só no Brasil, mais de 750 mil presos. Todo preso, em última instância, é um prisioneiro político. E nós, pessoas cristãs, somos discípulos e discípulos de um prisioneiro político. E aí devemos cultivar o ideal de construirmos uma sociedade sem prisões, com condições de vida e liberdade para que as pessoas continuem desenvolvendo o seu infinito potencial de humanidade e não descambe para ações criminosas. Isso é o ideal. Então, em última instância, o quinto discurso lá do julgamento final que está em Mateus não fala que não vai acontecer um julgamento final, mas na prática acontece um auto-julgamento. Esses 5 grandes discursos organizam os 28 capítulos do Evangelho de Mateus. E é importante também de perceber que o Evangelho de Mateus, ele quer como objetivo e como finalidade principal cultivar comunidades que sejam sementeiras de justiça, da justiça do reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A palavra aparece muitas vezes no Evangelho de Mateus, a palavra justiça. Lutar por justiça, mas não justiça legalista, nem justiça rigorista, nem justiça fruto de moralismo, nem de dogmatismo, mas uma justiça a partir da misericórdia. O Evangelho de Mateus tem a grande sabedoria profética de reler e acolher no seio das primeiras comunidades cristãs a fina flor da profecia do grande profeta Oséias, que lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, diz assim, basta de sacrifício, basta de ritualismo. Sacrifício não, misericórdia sim. O que salva a vida não é o culto, mas são relações humanas, relações sociais que gerem fraternidade e condições de vida para todos e para todas. Então o Evangelho de Mateus quer apregoar a justiça, mas a partir da misericórdia. Ou seja, criar condições de vida para que todos tenham
vida e liberdade em abundância. E depois precisamos considerar também que o Evangelho de Mateus não é uma crônica jornalística escrita ali no calor dos acontecimentos, como se tivesse um secretário ao lado de Jesus ensinando e o caboclo já escrevendo e sendo publicado no jornal no dia seguinte, ou fazendo os milagres e sendo publicado no dia seguinte. Não. O Evangelho de Mateus é teologia bíblica. Foi escrito provavelmente lá na década de 80 do primeiro século, 50 anos após a presença física de Jesus, estando no meio do povo, consolando os aflitos e incomodando os opressores. E é um evangelho destinado a comunidades majoritariamente constituída de pessoas oriundas do judaísmo, que tem uma grande herança judaica, culturalmente, religiosamente. E considerar também que na década de 80, época em que é escrito o Evangelho de Mateus, as comunidades cristãs estão passando por muitas perseguições, estão sendo encurraladas, seja pelo imperialismo romano, né, com um sistema escravocrata, que escravizavam quase a metade da população, e outros 30% semi-escravo, e apenas 5 ou 10% sendo pessoas cidadãs e livres. E depois uma carga tributária imensa, principalmente em cima dos escravos, a classe camponesa, dos trabalhadores, e por outro lado, as comunidades cristãs sendo pisadas, discriminadas e humilhadas pelo judaísmo enrijecido, o judaísmo sobrevivente da época da invasão, da guerra judaica dos anos 70, que o exército romano invadiu Jerusalém, queimou toda a cidade, destruiu o templo, e o que sobreviveu foi aquele segmento do judaísmo mais ritualista, mais rigorista, e esses, no ano de 85, fizeram a famigerada Assembleia de Jâmia e decretou a expulsão dos cristãos da sinagoga. Quem aqui na sinagoga que admitir que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus ungido, fora, rua, está expulso. E ser expulso da sinagoga era algo muito sério, além de perder o acesso ao culto, ao espaço de oração, né, de conexão com Deus. Perdia também o espaço de educação, a escolinha que tinha ali ensinando a Torá, pelo menos para os homens, né? Perdia também a assistência social que acontecia anexada ali na sinagoga. Perdia também direitos civis, porque quem participava da sinagoga de alguma forma era reconhecido como cidadão romano, tinha inclusive vários impostos e taxas, em vez de pagar diretamente para o império, se pagava na sinagoga. Então era ser jogado na rua da amargura, ser totalmente discriminado, superexplorado e discriminado. Então, nesse contexto de crise, as comunidades sentindo-se fraquinhas, pequenininhas, violentadas na sua dignidade, é que vem essas três parábolas. E belíssimo esse evangelho de hoje com essas três parábolas, lá de Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 43, primeiro, que apresenta o reino dos céus como três coisas que incomodam. Primeiro, o joio incomoda o trigo. Ele diz, olha, o joio também tem que ser considerado. Depois apresenta o reino de Deus como uma semente de mostarda. É pequenininha, mas ela incomoda as outras plantinhas ali. Depois compara o reino de Deus como o fermento. E se a gente lembrar bem, na cultura judaica, o fermento era como se fosse uma praga, era uma ameaça para a massa. Tanto é que na festa das festas, que era a Páscoa, na celebração da Eucaristia, da Páscoa, se fazia com pão ázimo, não podia ter fermento. Fermento é algo como se fosse o impuro. Então, é eloquente a gente perceber isso. Depois, outras belezas que estão nesse evangelho de hoje. Quando diz lá assim, olha, atenção, não tem só trigo, mas tem o reino de Deus está no meio do joio. E aí, ó,
não deem vazão ao desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Quando você perceber que tem joio no meio do trigo, não pegue a foice e já vá decepando e eliminando. Quer dizer, não faça justiça com as próprias mãos. Mas também, esse evangelho não alimenta uma simples paciência, uma simples resignação. Ele diz assim, ó, resistam, continue o cultivo do trigo, mesmo no meio sendo incomodado pelo joio. No final vai acontecer a colheita e o trigo é que vai ser salvo e que vai alimentar as vidas. O joio vai ser eliminado. Então, tá o evangelho também dizendo assim, olha, quem está construindo propostas de ética, de justiça social, de justiça agrária, de justiça ambiental, é trigo no meio do jogo. Perseverem, perseverem que vocês vencerão. Aparentemente pode achar que o joio tem mais poder, não. O trigo é o que vai ser salvador, o caminho. A semente de mostarda pequenininha, mas ela cresce muito e no final é uma árvore frondosa. Então isso, nas lutas por direitos humanos fundamentais, quantas vezes eu pude experimentar? E muitas vezes a gente está na luta por partilha da terra, luta por moradia, luta para frear a ganância infinita das mineradoras, luta para frear essa coisa asquerosa que é a política profissional, de políticos sempre macomunados com um grande capital que vivem explorando. Por exemplo, agora na época da pandemia, até usando a pandemia para roubar, né, comprando respiradores superfaturados, queimar a Amazônia, devastar a Amazônia para sede, para agradar grileiros, madeireiros, os empresários do agronegócio. Que coisa absurda. Então, mesmo no meio desse aparente poderio, como se fosse um gigante assim, o evangelho diz, não, ó, perseverem na caminhada, porque vocês vencerão. E aí, por exemplo, tem um exemplo que me alegra muito, aqui em Belo Horizonte, cerca de uns 15 anos atrás, comovido, vendo as lágrimas de centenas e centenas de mães que iam na Igreja do Carmo, onde eu trabalhava aqui em Belo Horizonte, e dizem, ó, Frei Gilvander, já fui despejada 1, 2, 3 vezes, estou aqui com 3 contas de energia para pagar, 3, 4 contas de água para pagar, e estou na mira, não tô devendo de novo o aluguel por mais 3, 4 meses, estou sendo ameaçado de despejo de novo, me ajude a pagar aqui. Inicialmente eu comecei a ajudar individualmente as pessoas, pagar uma conta, 2, 3 de água, de energia, algum aluguel, mas depois percebi que aquele era um problema social, que não adiantava ou adiantava muito pouco eu continuar atuando só de forma pessoal, individualizada. E aí eu abracei a luta pela moradia, a luta das ocupações urbanas, ao lado de movimentos sociais populares como as Brigadas Populares, o MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o Movimento Luta Popular. E aí começamos a ocupar os terrenos abandonados, os prédios abandonados, e tudo enfrentando polícia, enfrentando decisões horrorosas, decisões legalistas, anticonstitucionais do judiciário, enfrentando tropa de choque, enfrentando ameaças de morte e tudo. Resultado, depois de 12 anos, só nos últimos 12 anos em Belo Horizonte, eu tenho a alegria de dizer que o povo das ocupações, com a nossa humilde contribuição, conseguiu construir mais de 30 mil casas em autoconstrução, em processo de mutirão, ali com muito suor e sangue, juntando o trocadinho da viúva ali e fazendo um milagre para fazer o trigo crescer, para fazer o pão crescer, para fazer essa semente pequenininha crescer e se tornar fruto. Então, 30 mil famílias em 12 anos libertadas da cruz do aluguel, libertadas da angústia que é a grande exploração da especulação imobiliária. São mais de 100 mil pessoas, um trabalho coletivo. Então, assim, lá no início não dava para a gente perceber que aquela sementinha pequena de começar as ocupações iria resultar, depois de 12 anos, em 30 mil casas construídas na capital mineira.
Então veja aí um exemplo da força do trigo, da força da semente pequenininha de mostarda, força do fermento que incomoda a massa, mas que faz a massa crescer. Essa é uma das belezas que eu queria partilhar com vocês hoje no Evangelho de Mateus. Lembrar também que Mateus, embora escrevendo para comunidades oriundas do judaísmo, com a forte presença de uma cultura patriarcal e machista, ele tem a grandeza de mostrar o bom exemplo, a liderança de uma mulher. E o reino dos céus é comparado como o fermento que uma mulher adiciona no pão e faz crescer a massa. Quer dizer, mesmo a mulher naquela época, né, marginalizada, pisada na sua dignidade, como hoje também com o feminicídio, com a violência doméstica, as mulheres continuam sendo lideranças, protagonistas de processo de libertação. Então, o Evangelho de hoje, Mateus 13, de 24 a 43, é para dizer quem está sendo na prática trigo, quem está sendo pequena semente de mostarda, quem está sendo o fermento, quem está de fato incomodando os pretensos valores da sociedade capitalista, essa máquina de moer vidas que está na luta, lutando contra o individualismo, contra a acumulação, para frear essa desigualdade social imensa, está lutando por justiça agrária, por justiça urbana, por justiça ambiental, está lutando pela superação do racismo. O Evangelho de hoje diz assim, continue firmes, porque vocês terão uma colheita frutuosa, o trigo vencerá, pão incomodado pelo fermento crescerá e vai alimentar todos. Então é um evangelho que traz ânimo, traz esperança. Esperança que não é simplesmente ficar de braços cruzados esperando que caia do céu, ou que os poderosos, ou patrões, ou quem é liderança política e religiosa vai resolver os nossos problemas, mas esperança que é fruto da luta, a luta que é mãe da esperança. Quem luta coletivamente pelos direitos, por aquilo que é justo, conquista, mas quem fica de braços cruzados perde, perde, perde e vai morrendo aos poucos. O Evangelho nos anima a continuar costurando, cultivando trigo, pão, e sendo de fato incomodando, assim como o fermento incomoda a massa, assim como o joio incomoda o trigo, assim como a semente de mostarda é pequenininha, mas incomoda as outras plantas ali. Sejamos esse incômodo, sejamos uma pedra no sapato dos corruptos, dos opressores, sejamos uma pedra no sapato dos fascistas, dos autoritários, sejamos pedra no sapato dos falsos pastores, dos falsos padres, dos falsos líderes religiosos que abusam do nome de Deus, ficam falando de Deus abstratamente, mas na prática em conluio, fazendo barganha para conquistar privilégios e acumular riqueza. Isso é inadmissível. O que o Deus da vida, que Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, a partir das comunidades de Mateus, pedem de nós e nos incentiva é para nós construirmos de fato uma sociedade com justiça social, com justiça agrária, com justiça ambiental, uma sociedade do bem viver e do bem conviver, orientada pela ecologia integral, como o nosso querido Papa Francisco, a partir da encíclica Laudato Si de 2015, a partir dos discursos deles aos movimentos sociais e a tantos outros pronunciamentos do Papa Francisco, nos incentivam. Então, que a luz e a força divina continue irradiando em nós. Sigamos juntos com a bênção do Deus da vida, lutando sempre por direitos, com a guia e a luz da fina flor bíblica também. Um abraço de Frei Gilvander e aproveito também para animar quem ainda não me acompanha diariamente nas redes virtuais. Se tiver um tempinho, eu sugiro, acompanhe os textos, os vídeos que eu quase diariamente coloco lá no meu site, que é gilvander.org.br, e acompanhe também os vídeos que
quase diariamente publicamos no nosso canal lá no um trem chamado YouTube. E o nosso canal no YouTube é Frei Gilvander, Luta pela Terra e por Direito. Estamos também num trem chamado Instagram, né? Procure lá Frei Gilvander, Gilvander Luiz Moreira, que vai aparecer. Ou no Facebook, Frei Gilvander Luiz Moreira, Gilvander Luiz Moreira. Sigamos, porque viver é uma beleza, conviver é melhor, e nós temos que combater o bom combate, fazer história e não ser omisso, e nem coniventes, e nem cúmplices diante de nenhuma injustiça. Um abraço de Frei Gilvander, um bom inspirador domingo para todos e todas. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Nascendo da noite escura, a manhã futura trazendo amor. No vento da madrugada, a paz tão sonhada, brotando em flor.